Então, nesse terceiro e último bloco, e vocês devem estar acompanhando, a conversa é interessantíssima. Primeiro bloco com a infância, segundo bloco nós falamos bastante sobre as questões, inclusive sobre o sistema chinês, não é? As questões internacionais, e agora nós vamos conversar com o desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, desembargador pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cidadão de Pernambuco, cidadão do Recife, embora natural de Alagoas. Nós vamos falar sobre essa experiência que os magistrados pernambucanos, sobretudo, têm com a Geórgia. Então, parece que essa experiência começou então na gestão do desembargador presidente à época, Etério Ramos Galvão Filho, e teve sequência com o desembargador Nildo Neri, e de lá para cá não parou, não é isso? Isso mesmo. Então, vamos falar um pouco sobre o sistema judiciário norte-americano. Vamos falar. Bem, eu diria o seguinte, que o judiciário nos Estados Unidos, apesar de haver críticas, e isso é normal, nós decidimos questões em que damos o direito a uma parte e outra parte não tem reconhecido esse direito e evidentemente não fica satisfeito. Isso é um ponto normal entre nós, não é? Mas, de uma forma geral, eles têm uma respeitabilidade muito grande da população. Não é? Não apenas o Poder Judiciário, como também todo o sistema que envolve o Ministério Público, envolve o sistema de defensorias públicas, que eles não têm, né? Quem funciona aí é a Ordem dos Advogados. Mas existe um respeito muito grande pelo Poder Judiciário. Até mesmo, você sabe que o Poder Judiciário Federal, ele é nomeado, os seus membros são nomeados pelo Presidente da República. Mas o Poder Judiciário dos estados independentes da Federação, eles são eleitos, os juízes são eleitos, né? E eles têm um sistema de juízes federais, juízes estaduais e juízes municipais, que é muito interessante, né? No caso da Justiça Federal, eles têm os juízes federais e os tribunais regionais federais. Não tem o Superior Tribunal de Justiça, só tem a Suprema Corte. Mas tem também as regras de admissibilidade de recursos, né? Toda decisão está sujeita ao duplo grau, né? Você pode recorrer e terá direito ao recurso. Ali encerra o seu processo. Eventualmente você tem que postular, digamos, se quiser, que o seu processo seja reapreciado pela Suprema Corte Federal. Aí já você tem que demonstrar realmente os limites de admissibilidade em relação à Constituição Federal. Isso faz com que quase que nenhum processo extrapole os limites do Estado Federado ou do Tribunal Regional Federal. Mas falando sobre o curso, quer dizer, já são cerca de 20 cursos aproximadamente. São 20 anos. 20 anos. Em torno de 20 cursos, portanto, não é? Na Geórgia. E esses cursos, eles são registrados, ou seja, eles são gravados. Se de repente a universidade, que seja católica, que seja federal, de Pernambuco ou de outro estado, quisesse ter acesso ao que... Não sei se as aulas são em palestras, como isso funciona. Nós teríamos condição de apresentar para uma turma, olha, aqui são juízes norte-americanos e eles têm a seguinte perspectiva do próprio sistema. Isso é ensino registrado? Não. Ou é possível registrar de hora em diante? Eles não fazem objeção a que os juízes filmem as aulas. Certo. Mas não há um registro gravado. São aulas. As aulas são presenciais,
ou são aulas práticas. Certo. Mas não há um registro dessas São os aulas. próprios juízes que ministram as aulas? Juízes e professores da universidade. Perfeito. São os dois. Né? Vamos assistir a audiências, participamos dela, conversamos com os juízes, vamos visitar presídios, fazemos perguntas sobre o sistema, em algumas ocasiões podemos até conversar com presos, enfim, mas não há assim um registro que nós pudéssemos assim dizer, olha, vamos passar aqui o que nós vimos lá. Não há isso. Mas eu pergunto, foi juiz de execução fiscal em Recife, não é isso? Sim. Foi juiz de execução fiscal em Recife. Como teve a oportunidade nesse período de saber como é que funciona a execução fiscal, com outro nome, claro, o nome não será o mesmo, nos Estados Unidos? Excelente pergunta, doutor Hélio, porque na verdade a maior parte do mundo não conhece o que seja a execução no sistema judiciário. É algo automático. A decisão judicial não precisa ser executada. Chama até a atenção isso fora do Brasil. Eles não conseguem compreender. E não é somente lá não. Em vários outros países do mundo, agora mesmo na China. Não é? Na China também. Como uma execução judicial precisa de ser executada? Enfim, muitos poucos países têm o sistema de execução da decisão judicial. Dizer, e os Estados Unidos é um deles. Né? Então, é engraçado mesmo, né? É da mesma forma, por exemplo, quando eles fazem uma pergunta, eles não conseguem entender muito bem o nosso sistema de recrutamento de magistrados através de concurso público. Certo. Não conseguem entender, porque eles perguntam, e a representatividade, onde está? E aí você começa a dizer, bom, está na Constituição, porque a Constituição prevê tal, a independência dos poderes, mas ele não consegue assimilar realmente que a independência do magistrado na cultura brasileira está assegurada pela independência do concurso público. Falta a ele esse elemento e ele não consegue entender. A representatividade, onde está, ele não tem. Então fiquemos com isso. A execução, quer dizer, a execução em grande parte dos países do mundo é algo intrínseco, é implícito a própria, e aqui é um dos maiores problemas do nosso sistema. Exatamente. Não apenas temos a execução, várias normas sobre ela, e não conseguimos realizá-la. Exatamente. Olha, gente, eu quero dizer que vem sendo para mim muito interessante nós conversarmos com o desembargador Fernando Cerqueira a respeito da Infam, o atual secretário-geral da Infam, a respeito da experiência bem recente do sistema judiciário chinês, agora falando do sistema judiciário norte-americano. E nesses 5 minutos que nos faltam, eu vou perguntar ao desembargador Fernando o seguinte. Então, um mandato está se encerrando na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, mas parece que essa iniciativa internacional, não é, já vai ter uma reunião em Londres. E daí, depois dessa reunião que ocorreu em Londres, o que é que imagina? As escolas de magistratura, as escolas judiciais, elas vão realmente se aproximar, embora existindo tantas diferenças culturais? Deixa eu dizer, Hélio, essa reunião agora que vai acontecer em Londres é do Comitê Executivo Internacional do IOJT. Que é separado. Né? As escolas nacionais, elas são associadas, né, ao IOJT, mas existe um comitê executivo, que é exatamente esse que se reúne. E tem mandato até quando? São 2 anos de mandato. São 2 anos. Tem mais um período. A cada conferência se elege ou os mesmos membros ou outros membros. No meu caso mesmo, eu sou um membro novo. Claro. Fui eleito aqui em Recife o ano passado. Mas isso não envolve nessa reunião as escolas nacionais do Brasil. Nós vamos lá tratar sobre a nova conferência em Singapura, vamos tratar sobre os novos avanços na ensinagem judicial, e os novos métodos,
a evolução dos métodos ativos, né, porque se incentiva muito a aprendizagem com a prática, o exercício da prática, porque isso retém na memória com maior facilidade do que simplesmente o aluno receber a teoria sem saber como funciona a prática. Então, essa é a forma mais moderna que as escolas vêm trazendo para a discussão, né? Então, mas o programa internacional, que é um programa que abre mentes, a gente vai aprender com outras experiências. Inclusive, eu quero lhe pedir, né? Traz para o nosso grupo Política e Tributação, que já existe desde 2014 vinculado ao CNPq, tem um enorme interesse de, se puder participar do nosso grupo, se puder dar sempre informações a respeito desses encontros para o nosso grupo. Claro. Enfim, seria ótimo, porque eu acredito que esse pensamento, teoria e prática, integrando, isso é um pensamento básico que a gente defende. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, por exemplo, até mesmo o grupo assim, de formação de formadores que nós temos, que é o carro-chefe da IPHAN hoje, né, nós focalizamos muito na prática. E hoje, por exemplo, os formadores da IPHAN, quando eles vão dar uma aula, eles trazem a prática para depois abordarem a teoria, né? E então, a pessoa que já viu ali a prática, digamos, de uma audiência, vai depois discutir com o professor o que é que o código fala sobre o rito da audiência. Então, isso é muito interessante, porque a prática desperta a visão da dúvida, né? Então, é um sistema realmente que vem sendo difundido bastante no mundo inteiro, especialmente para o treinamento de magistrados, não é? E quero dizer também, essa organização de treinamento dos juízes e essa integração que existe em todos os países é unicamente para a magistratura. Você não vê para o Ministério Público, não vê para a Defensoria. Não está vendo. É somente para a magistratura, né? Ou seja, o foco é somente para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário para atender bem a população. E o foco maior é obter a respeitabilidade da população. E quem sabe as outras instituições mais adiante possam utilizar essa experiência. Eu queria agradecer bastante, senador Fernando Cerqueira, por ter vindo até nós, e lhe concedo a palavra para encerrarmos esse nosso encontro, que outros virão. Eu só quero agradecer a doutor Hélio Oren a oportunidade de ter destinado esses minutos, não é, para que a IPHAN pudesse vir até aqui e pudesse dizer do seu trabalho. Eu sou um apaixonado pela educação judicial. Já trabalhei aqui nas duas escolas, a escola associativa e a escola judicial, depois na IPHAN. O trabalho que eu realizo é um trabalho realmente com imenso prazer. E de forma que eu tenho assim uma satisfação muito grande em vir até aqui e conversar sobre esse tema, e destaco o trabalho que vem sendo realizado na IPHAN em conjunto com as escolas judiciais federais e estaduais, sempre no objetivo comum de treinar os nossos magistrados para mais bem exercerem o munus da judicatura, né? Termos realmente magistrados preparados, especialmente emocionalmente, sabe? Porque não é somente o magistrado que esteja intelectualmente preparado, mas emocionalmente preparado. Porque nós nos damos com surpresa no dia a dia e temos que saber como nos comportar, ter a postura de juiz e, principalmente, é dever ético do magistrado sempre se aprimorar. Está no Código de Ética da Magistratura. Está no Código de Ética da Magistratura, inclusive, que o juiz deve exigir do seu tribunal cursos de aperfeiçoamento. Então, é esse o papel da IPHAN. O papel da IPHAN é difundir essa responsabilidade entre todos nós em benefício da sociedade. E em nome do ministro Humberto Martins, o diretor-geral, eu agradeço
essa gentilíssima atenção sua em nos receber aqui e nos dar a oportunidade de conversar sobre esse tema. Muito obrigado.